Que é o modelo MGB, como ele funciona, quais são os resultados de saída que ele pode gerar, o que são mini bacias, subbacias, unidades de resposta hidrológica. Para você aí que já ouviu falar nessa ferramenta, mas não entende os detalhes, né, e gostaria de entender um pouquinho mais de maneira rápida, sucinta, como ele funciona. Esse vídeo aqui que a gente está fazendo é feito para você. A ideia então é passar rapidamente os principais conceitos e funcionamentos dessa ferramenta aí de modelagem hidrológica. Então, esse é um vídeo de introdução ao MGB. A ideia é que seja uma aula rápida, onde a gente vai discutir aí os principais conceitos, né? Vamos começar seguindo esse sumário aqui que está na tela, tá? E a primeira questão é o que é o modelo, né? O que é essa ferramenta? O MGB chama-se Modelo de Grandes Bacias e trata-se de um software, né? A gente está falando aqui de um programa de computador que faz modelagem hidrológica e hidrodinâmica de bacias hidrográficas. Ele leva esse nome, Modelo de Grandes Bacias, porque ele foi pensado aí para ser aplicado em bacias grandes, nos avanços mais recentes, a partir de 1.000 km² de áreas de drenagem, e vai sendo desenvolvido por diferentes grupos de pesquisa, principalmente pelo grupo de Hidrologia de Grande Escala do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é um modelo distribuído livremente, qualquer um pode baixar interfaces, códigos do modelo na internet e utilizar, bem como seguir desenvolvendo ele. E o que faz essa ferramenta? Basicamente, ela simula o ciclo hidrológico. Então, através de equações matemáticas, são representados os fenômenos do ciclo hidrológico, como evaporação, escoamento superficial, infiltração da água no subsolo, propagação de vazão dentro dos rios. Então, com uma informação de entrada que é informação meteorológica, né, dados de chuva, principalmente informações climáticas, simula-se então o comportamento do ciclo da água e estima-se essas variáveis hidrológicas de uma bacia hidrográfica. A principal entrada do modelo, como eu comentei, é a chuva, é a informação de chuva, embora também sejam necessários outros dados relacionados ao clima para a estimativa de evapotranspiração. E a principal saída do modelo, mas não exclusiva, é a saída de vazão, né? Quanta água está saindo dos rios, está passando pelos rios. Inclusive, a vazão, comparada a dados medidos em campo, é utilizada, na maioria esmagadora dos casos, para calibrar o modelo hidrológico, ou seja, ajustar os parâmetros como capacidade de armazenamento de água no solo, para que essa variável aqui, a vazão que passa pelo rio, seja corretamente estimada. Mas essa não é a única saída, né? O modelo tem outros resultados de saída, de output, como está destacado aqui na parte superior do slide. Por exemplo, evapotranspiração na bacia hidrográfica, umidade do solo, áreas inundadas ou níveis, né? Não só a vazão, mas também o nível da água em diferentes pontos dos rios. Como que o MGB considera a bacia hidrográfica na sua simulação? Então, existem diferentes níveis de discretização espacial da bacia que está sendo estudada, e o primeiro nível, o maior nível, é a bacia em si, né? A bacia que está sendo simulada. Então, demarca-se um exutório, a saída, o ponto final da simulação, e a partir disso a gente tem a delimitação da bacia hidrográfica. Esse exutório, ele não precisa ser um só, né? Eu posso simular uma região inteira, e aí nesse caso eu posso marcar vários exutórios, e em vez de eu ter uma bacia como meu alvo, eu posso ter uma área muito maior. Vamos ver exemplos aqui. Então, nesse exemplo mais à direita seria a bacia hidrográfica do Rio Doce, né? Então, demarcada aqui o exutório do Rio Doce, ela seria simulada. Se eu tenho mais de um exutório, eu posso, por exemplo, demarcar todos os exutórios em volta de um estado, e eu teria essa figura aqui do meio, em que eu tenho o Rio Grande do Sul como sendo a minha área de estudo, né? Todas as bacias do Rio Grande do Sul. E eu posso, inclusive, por exemplo, demarcar todos os exutórios de toda a América do Sul, o que já foi feito em alguns trabalhos científicos, em minha área de estudo, né? Minha grande área de estudo seria toda a América do Sul. Então esse é o primeiro nível, né? O primeiro nível seria a bacia hidrográfica que está sendo simulada, ou grande região hidrográfica que está sendo simulada. O próximo nível de discretização são as subbacias. Essa discretização em subbacias, ela é feita com o objetivo de calibração do modelo hidrológico.
todos os parâmetros do modelo, e aí eu volto a me referir como exemplo, por exemplo, capacidade de armazenamento de água do solo, são definidos a nível de subbacias. Então, eu vou subdividir a minha grande região hidrológica, a minha grande bacia, em subbacias, e dentro dela eu vou definir esses parâmetros da modelagem, transformação, chuva, vazão. Essa subdivisão, ela pode respeitar, por exemplo, pontos onde eu tenho postos fluviométricos. Eu posso criar uma subbacia tendo como resultado cada posto fluviométrico, e daí eu vou poder calibrar bem os parâmetros da minha subbacia para esse posto. Mas ela também pode seguir outras variáveis. Por exemplo, eu posso dividir minha bacia em região alta e região baixa a partir do relevo, ou posso dividir minhas subbacias em variáveis relacionadas à hidrogeologia, né? Subbacias baseadas em regiões hidrogeológicas. Isso depende do usuário, quem está aplicando o modelo pode tomar essa decisão de como fazer essa divisão em subbacias, porque ela é uma divisão que serve principalmente para minha parametrização do meu modelo e minha calibração. Então aqui vamos ver um exemplo. Isso aqui seria o exemplo da bacia do Rio Doce, delimitada, né, em mais ou menos 42 subbacias. Então a pessoa que fez essa aplicação no modelo definiu vários resultórios de subbacias dentro do modelo, e agora ela vai ter 42 conjuntos de parâmetros de transformação, chuva ou vazão para calibrar o modelo aqui nesse exemplo. O próximo nível de discretização é um nível denominado mini bacias, né? Esse nível mini bacias, vamos ver aqui a figurinha, né? Ele então tem cada subbacia dividida em mini bacias, e essas mini bacias são as bacias de drenagem dos trechos de rio que compõem a nossa área de estudo. Então, cada trechinho de rio que compõe a área de estudo vai ter a sua areazinha de drenagem delimitada, e essa área de drenagem é o que é conhecido como mini bacia. A delimitação das mini bacias depende, portanto, da definição do trecho de rio, né, que vai ser simulado. E essa definição pode ser feita de duas formas. A gente pode delimitar trechos de rio a partir de um limiar de área de drenagem mínimo, a partir do qual, então, o rio passa a ser representado na nossa simulação, e aí a cada confluência de trecho de rio que eu tiver na minha área de estudo, eu vou estar delimitando uma nova mini bacia. Isso é um método, então, conhecido como delimitação a partir de confluências das minhas mini bacias, tradicionalmente utilizado, por exemplo, dentro do software ArcGIS, né, quando a gente faz aquela delimitação de catchments dentro desse software. Outra opção que tem sido muito utilizada mais recentemente no modelo MGB, desde 2016 e 2017, é uma delimitação por tamanhos de trecho de rio. Então a gente diz que a cada 5, 10 ou 15 quilômetros o modelo tem que ter uma unidade computacional de cálculo de trecho de rio, e aí a gente delimita a mini bacia para essa área. Tá? Essa delimitação baseada no tamanho do trecho de rio, ela é principalmente importante para a gente fazer uma propagação de vazão mais hidrodinâmica, que representa aí mais detalhadamente, né, o comportamento do rio, níveis, vazões e etc. Então é interessante que a gente tenha todos os trechos de rio um tamanho muito similar dentro da simulação por questões computacionais. Tá? Bom, importante daqui então é que mini bacias são as áreas de drenagem de cada trechinho de rio, e ela é a unidade computacional de cálculo do modelo, por exemplo, para a propagação de vazão e geração do escoamento. Ainda dentro da mini bacia, deixa eu só mostrar antes de eu avançar um exemplo, né, de mini bacia. Então aqui seria mini bacias delimitadas para o Rio Doce, né? Ainda é o exemplo do Rio Doce. Então cada areazinha coloridinha dessas aqui é uma mini bacia delimitada para o Rio Doce. Ok. Ainda cada mini bacia vai ter uma subdivisão, e essa subdivisão é a divisão que a gente conhece como unidades de resposta hidrológica. Então, cada uma dessas mini bacias aqui ainda vai ser subdividida em N unidades de resposta hidrológica. O que são as unidades de resposta hidrológica, ou URHs? Elas são regiões dentro da nossa bacia que tem comportamento hidrológico similar, né, semelhante. Então a gente subdivide a nossa bacia em regiões com comportamento hidrológico similar, e cada mini bacia vai ter dentro da sua área diferentes unidades de resposta hidrológica
com diferentes parâmetros também que permitirão a transformação, né, a simulação da transformação chuva-vazão. Como é que eu delimito essas unidades de resposta hidrológica? Eu delimito elas geralmente através de uma combinação de mapas de uso do solo e tipo de solo. Isso é a forma mais tradicional de delimitar unidades de resposta hidrológica. Pode incluir outras variáveis? Claro que pode, né? O usuário do modelo ele pode incluir mais variáveis. Isso aqui é só o mais tradicional. Inclusive existe um trabalho que é muito utilizado como referência, que é um mapa de unidades de resposta hidrológica para toda a América do Sul. Esse mapa está disponível para download e aplicações do modelo e que a gente já tem então unidades pré-definidas, e se o usuário quiser usar essa informação ele pode usar, ou ele pode ele mesmo bolar as suas unidades de resposta hidrológica para simulação. Como é que funciona? Então a gente vai lá e a gente delimita essas URHs para a nossa bacia, e depois, quando a gente cruzar a informação, né, da mini bacia com o mapa de URHs, a gente vai ter para cada uma das mini bacias a informação dos URHs que a compõem. Então esses são os níveis de discretização do modelo, né? Bacias, subbacias, mini bacias e unidades de resposta hidrológica. Ok. Quando a gente vai fazer uma simulação com o modelo hidrológico, então, para cada uma das unidades de resposta hidrológica que compõem uma mini bacia, a gente vai ter uma informação de entrada, que vai ser a precipitação, a chuva, né, que cai sobre essa unidade de resposta hidrológica nessa mini bacia, e aí a gente vai computar a interceptação a partir do índice de área foliar, que é um parâmetro de entrada do modelo, e a evapotranspiração dessa unidade de resposta hidrológica dessa mini bacia, através da equação de Penrose-Monteith. Além disso, a gente vai ter uma geração de escoamento no solo dessa URH, que vai ser baseado aí o escoamento superficial no modelo Arno, o escoamento intermediário ou interflow, né, como é conhecido às vezes, né, de subsuperfície, através de uma função não linear baseada na equação de Brooks e Corey, e finalmente o escoamento subterrâneo, né, o escoamento de base, vai ser baseado aí numa equação de linear de escoamento, seria então o escoamento dos aquíferos, né, esse escoamento de base. Bom, esses três escoamentos então que são gerados em cada uma das URHs de cada mini bacia, eles ainda são propagados para dentro de reservatórios lineares. Então o resultado desse balanço hídrico feito no solo do modelo passa ainda por um conjunto de reservatórios lineares que atenuam o hidrograma que é formado dentro desse bloquinho de solo através de um parâmetro de reservatório linear, né, de retardo do escoamento, e finalmente depois que passa pelo reservatório linear, aí essa água é liberada para o rio. Quando a água chega no rio, então, para cada mini bacia, para cada unidade de resposta hidrológica que comprou essa mini bacia, é feito esse cálculo, a água passa pelo reservatório linear e aí ela chega no rio. Quando a água chega no rio, então ela é propagada dentro do trecho de rio de cada mini bacia, ela é propagada de montante para jusante através de uma equação de propagação de vazões. Essa propagação de vazões pode ser feita de duas formas dentro do modelo. Tem duas opções quando a gente aplica o modelo. Uma é uma opção simplificada, que não representa níveis, não permite que a gente simule áreas inundadas, só a propagação da vazão mesmo, que é o método de Muskingum-Kunge. Então, é um método muito tradicional aí na modelagem hidrológica para a propagação de vazões. Ele equivale a gente utilizar as equações de Saint-Venant, super simplificadas aí, e transforma então ela num método de onda cinemática com difusão controlada. O outro método, que é menos simplificado, né, que consiste então em a gente pegar as equações de Saint-Venant, que são essas equações aqui que estão na tela, e cortar apenas um termo da inércia advectiva, a gente vai chegar no modelo conhecido como modelo inercial local, ou simplesmente modelo inercial, como a gente tem chamado ele na literatura científica. Esse modelo, então, devido a essa simplificação, ele permite que a gente simule áreas inundadas, níveis dos rios, então aumenta o poder de simulação, digamos assim, a capacidade de geração de resultados com um modelo hidrológico, claro que com um custo computacional um pouco maior quando comparado com o Muskingum-Kunge, né? Então,
Mussum-Kunji é mais rápido, mas mais limitado, o inercial um pouco mais lento, mas gera mais resultados. Essa equação simplificada aqui, segundo alguns estudos, demonstra que, na maioria dos casos, os resultados são muito similares ao uso das equações completas de Saint-Venant, ou seja, para a maioria das aplicações, utilizar um modelo hidrodinâmico completo baseado em Saint-Venant ou utilizar o modelo inercial dá um resultado muito parecido. Aí tem algumas publicações interessantes sobre esse assunto, vocês podem encontrar elas facilmente aí na literatura. No final aqui desse vídeo vai ter um site também no grupo de pesquisa onde tem listas de publicações sobre esse assunto. Ok, então, resumo do modelo hidrológico. A gente tem uma bacia que é dividida em subbacias, que é dividida em mini bacias. Essas mini bacias ainda são subdivididas em unidades de resposta hidrológica. Em cada unidade de resposta hidrológica é computado um balanço hídrico. Esse balanço hídrico, depois dessa água que sai do balanço hídrico, ela vai para reservatórios lineares. Os reservatórios lineares, então, liberam essa água para o rio e dentro do rio essa água é propagada através de um método de propagação de vazões. Fazendo isso, então, para bacia hidrográfica completa, onde a gente tem várias mini bacias, a gente vai ter, então, a vazão gerada nas mini bacias de cabeceira, que vai entrar nas outras mini bacias que estão logo a jusante, e a vazão que entra aqui a montante, ela obviamente vai ser propagada junto dentro dos trechos de rio, com as vazões que são geradas nas próprias mini bacias, e assim a gente vai concatenando, né? Cada mini bacia vai gerando a sua vazão incremental e ainda recebendo a vazão das bacias de montante, e a gente vai conseguindo simular, então, toda a vazão que passa pela bacia hidrográfica. Isso, então, é um grande resumo de como funciona o modelo. A partir disso, a gente consegue gerar os resultados do modelo, e aqui eu tenho os exemplos agora de resultados que o modelo MGB permite que a gente gere. O principal deles, né, ou pelo menos o mais utilizado, são os hidrogramas. Então, nessa tela a gente está vendo para uma mini bacia qualquer, né, um hidrograma aí gerado, uma simulação em vermelho, e o que seria em azul aqui nessa figura seria o hidrograma observado, por exemplo, num posto fluviométrico nesse local. E uma vez que eu gero esse resultado, então, eu poderia calibrar os parâmetros do modelo até eu chegar num resultado considerado aí satisfatório de representação, né, das vazões nesse trecho de rio. E esses hidrogramas, essas vazões, eu simplesmente consigo gerar ela para todos os trechos de rio que compõem a minha bacia que eu estou simulando. Então, todas as mini bacias eu posso gerar séries de hidrogramas para elas. Em todas as mini bacias eu também posso gerar, caso eu esteja utilizando o método inercial de propagação de vazões, eu consigo gerar cotagramas, né? Afinal de contas, o método inercial permite que eu simule os níveis também. E já que eu estou simulando níveis, cruzando a informação de níveis com a informação de topografia da minha região, o que a gente faz a partir de informações, por exemplo, advindas de modelos digitais de elevação, eu consigo gerar também mapas de manchas de inundação. Então, quando eu estou utilizando o modelo inercial, eu consigo gerar informações como essa da tela aqui, em que eu tenho áreas inundadas pelos meus rios simulados, né? Então, essa informação é especialmente importante, por exemplo, se eu estou querendo mapear áreas que são possivelmente inundadas a partir da ocorrência de uma dada cheia, né? Eu consigo mapear elas utilizando o MGB, dadas, obviamente, né, as limitações de escala do meu modelo digital de elevação e dos dados que eu estou fornecendo como entrada. Mas esse aqui é um resultado, então, bem interessante. Inclusive, é válido comentar que o modelo ele simula a evaporação da água da planície, o que muitos outros modelos hidráulicos que não são acoplados com modelos hidrológicos não são capazes de fazer. Outros resultados: para cada unidade de resposta hidrológica, para cada mini bacia, a gente simula todos os processos hidrológicos. Então, eu também vou ter, por exemplo, evapotranspiração de toda a minha bacia hidrográfica. Eu posso gerar informação, por exemplo, de umidade do solo, posso gerar informação de água armazenada dentro da minha bacia hidrográfica. Então, eu posso gerar qualquer informação sobre o ciclo hidrológico que eu deseje da bacia como resultado de saída do modelo. Tá? Não só vazão, não só níveis, mas também outras variáveis do ciclo hidrológico.
Aqui, último exemplo desse vídeo, que a ideia é ser um vídeo rápido, dar uma visão geral do modelo, né? Então, por exemplo, a gente tem para toda a América do Sul comparações entre a evapotranspiração simulada pelo modelo e informações obtidas a partir de outras fontes, né? Então, aqui o modelo é o vermelhinho, os dados obtidos a partir de outras fontes é o cinzinha, aqui com uma banda de incerteza, e vocês podem ver que o resultado de evapotranspiração obtida pelo modelo ele fica bem dentro aí da faixa de incerteza, né, muito próximo, em alguns casos, inclusive, aqui na região da bacia do La Plata, da mediana da fonte alternativa utilizada aqui para comparação do modelo. Ok, pessoal, a ideia então desse vídeo era ser um vídeo rápido, um vídeo introdutório para quem já ouviu falar no modelo ou quem nunca ouviu falar e tem interesse em saber em linhas gerais como ele funciona, qual resultado ele gera. Mais informações, basta entrar no site do Grupo de Pesquisa em Hidrologia de Grande Escala, esse site que está aí no vídeo, e lá vocês têm toda uma seção do MGB onde vocês vão encontrar desde manuais de como o modelo funciona, até publicações científicas detalhadas sobre o modelo e, inclusive, vocês vão achar o software para download. Quem quiser começar a aplicar ele, aplicar para a sua bacia, basta seguir os manuais e fazer. A gente teve várias experiências de pessoas fazendo e conseguindo aplicar o modelo sem grandes dificuldades, mas se tiver dificuldades, tem um fórum do modelo onde vocês podem colocar dúvidas e aí elas são respondidas entre os usuários do modelo. E, inclusive, se você quiser trabalhar como desenvolvedor do modelo, tu pode baixar o código-fonte lá e também desenvolver em cima do modelo. Tá todo mundo convidado para trabalhar com o modelo MGB. Esperamos que esse vídeo tenha sido esclarecedor. E quem gostou, por favor, se inscreve aí no canal, bota o sininho, etc., para a gente seguir produzindo conteúdo